Cabral e venho trazer para vocês o assunto sobre transitividade verbal. Bom, dentro da transitividade verbal a gente vai aprender que existem algumas subdivisões. Primeiro a gente vai começar com o verbo transitivo direto, que a gente pode usar a sigla VTD. Bom, o que é esse verbo? É um verbo que ele não possui sentido completo, ele não tem significado completo e ele necessita de um complemento sem preposição. Professora, mas o que é preposição? Preposição é uma das classes gramaticais e que essa classe gramatical ela serve para unir as palavras dentro da oração, diferente da conjunção que une orações, ok? Então, se você não lembra o que é preposição, se você precisa saber quais são as preposições, te aconselho a fazer uma pesquisa na gramática, fazer uma pesquisa no Google, para encontrar quais são as preposições que a gente utiliza na construção das orações. Bom, em relação ao verbo transitivo direto, nós temos aqui o primeiro exemplo. João ama sua esposa. Temos aqui o verbo amar. Quem ama, ama alguém, certo? Ou alguma coisa. Então, se a gente chegar e colocar esse exemplo, João ama, vai ficar meio estranho, né? João ama quem? Nesse caso, João ama sua esposa. Então, se eu chego e falo João ama e fica algo incompleto, a gente necessita de um complemento, só que sem preposição, a gente vai caracterizar esse verbo como um verbo transitivo direto. E o complemento desse verbo transitivo direto a gente denomina como objeto direto. Por quê? Porque ele não possui preposição, ok? No segundo exemplo, Pedro ganhou a competição. Temos aqui o nosso verbo ganhar, porque quem ganha, ganha alguma coisa. Que coisa foi que o Pedro ganhou? A competição. Então aqui o verbo ganhar, ele vai ser um verbo transitivo direto, porque ele exige um complemento sem preposição. Ah, professora, mas esse azinho aqui não seria a preposição? Não, ele é um artigo, porque ele está acompanhando competição, que é um substantivo feminino. Então aqui a gente vai denominar esse complemento como objeto direto, ok? Bom, verbo transitivo indireto, ele é um pouquinho diferente do verbo transitivo direto, porque ele é um verbo que exige complemento com preposição. Ele precisa da preposição dentro do complemento dele para que todo mundo junto faça sentido completo. Então vamos ao exemplo. Paulo gosta de séries. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Olha a preposição de bem aqui, ó. Então esse daqui exige preposição. Se ele exige preposição, o verbo gostar vai ser um verbo transitivo indireto, porque ele precisa do complemento com o auxílio da preposição. E esse complemento a gente denomina de objeto indireto, ok? Então a gente anota aqui que o de é a nossa preposição. No próximo exemplo, necessito de sua ajuda. O verbo necessitar também é um verbo que pede um complemento com preposição, porque quem necessita, necessita de alguma coisa ou de alguém. Então o verbo necessitar também vai ser denominado como verbo transitivo indireto. E a expressão de sua ajuda vai ser o objeto indireto, beleza? Bom, temos também o verbo que ele precisa de dois complementos, ou seja, um verbo bitransitivo, que é o verbo que a gente chama de verbo transitivo direto e indireto. É um verbo bem fraquinho. Ele precisa de dois tipos de ajuda. Ele precisa de uma ajuda, de um complemento sem preposição, e ele também exige um complemento com preposição. Exemplo, dei flores à Júlia. Temos aqui o nosso verbo dar, e a gente sabe que quem dá alguma coisa a alguém. Que coisa foi dada aqui? As flores. E a quem essas flores foram dadas? A Júlia. Então, nesse caso aqui, o nosso verbo dar vai ser um verbo transitivo direto e indireto, VTDI. E flores, como não tem nenhuma preposição aqui na frente, a gente vai denominá-lo como objeto direto. E a Júlia vai ser o nosso objeto indireto. Por quê? Porque aqui, nesse a com crase, ele tem uma preposição, que esse azinho é a união do a artigo mais o a preposição, que forma o nosso a com o sinal indicativo de crase. Então, a Júlia vai ser o nosso objeto indireto, certo? No exemplo de baixo, Bia ganhou o prêmio do concurso.
temos aqui o nosso verbo ganhar e a gente observa aqui, quem ganha, ganha alguma coisa de alguém, né? Então, o que foi que a Bia ganhou? O prêmio. Então, o prêmio vai ser o nosso objeto direto porque ele não possui preposição. Lembrando que esse o é um artigo que está completando o sentido do nosso substantivo prêmio, que é um substantivo masculino. Agora aqui do concurso já vem precedido de preposição, porque a gente tem o do. O do é a união de de mais o, ok? Houve aqui uma contração, tá? Dentro dessa preposição. Então aqui, se quem ganha, ganha alguma coisa de alguém, esse verbo ganhar, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele exige dois complementos. O primeiro complemento dele, que é o prêmio, é o nosso objeto direto, porque ele não tem preposição. E o segundo complemento, que é do concurso, a gente vai denominar como objeto indireto, porque ele possui preposição. Vamos anotar aqui a preposição ao lado. Bom, e o verbo intransitivo, ele é totalmente diferente de todos aqueles três ali. O verbo intransitivo, ele é um verbo super hiper forte, ou seja, ele não necessita de complemento, mas ele pode precisar de um adjunto adverbial. Ou seja, o verbo intransitivo, ele já é um verbo que possui sentido completo por si só. Só que em algumas situações, a gente pode adicionar um adjunto adverbial. Professor, o que é um adjunto adverbial? O adjunto adverbial nada mais é que a função sintática do advérbio. O advérbio é aquela classe que indica circunstância, que pode indicar circunstância de tempo, de modo, de lugar, finalidade, por aí vai. São várias circunstâncias. Então, aqui, a função sintática do advérbio dentro da sintaxe, a gente vai chamar de adjunto adverbial, ok? Bom, temos aqui, mãe, acordei cedo. Dentro dessa oração, a gente tem aqui o nosso verbo acordar. Eu posso simplesmente colocar, mãe, acordei, porque quem acorda, acorda. Eu não preciso dizer que eu acordei cedo, que eu acordei tarde ou que eu acordei atrasado. Simplesmente quem acorda, acorda. Então, aqui com o nosso verbo acordar, a gente vai classificá-lo como verbo intransitivo. E a palavra cedo, dentro da função sintática, a gente vai denominá-la como adjunto adverbial, certo? Então, nesse caso aqui, cedo vai ser o nosso adjunto adverbial de tempo, porque ele está indicando um tempo, ok? E a gente pode ter vários outros adjuntos adverbiais dependendo da oração, dependendo da situação em que ele se encontra dentro do contexto, certo? Bom, no nosso próximo vídeo, nós veremos sobre os verbos de ligação e algumas outras palavras que também podem desempenhar a função de objeto direto e de objeto indireto dentro das orações, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!